Paulo já estava alertando-os para que eles pudessem agora investir a parte financeira deles na evangelização, e principalmente na evangelização dos povos que não tinham ouvido ainda o Evangelho. Então veja só, se nós olhássemos hoje a situação do mundo, nós poderíamos ver quantos países aí muito ricos que não estão investindo na evangelização desses povos. Está aí. Vamos ver o Haiti, por exemplo, pertinho aqui dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não investem em ajudar esse país? Pessoas andam nuas no meio da rua, passando fome mesmo, literalmente fome. Por que não ajudam? Por que não investem aí o que investem em armas? Por que não investem na evangelização lá dos povos muçulmanos? Muito mais barato fazer isso. Tinha um sucesso muito maior, porque o problema ali é falta de Deus, falta de amor. E eles estão aí matando milhões de pessoas, porque não conhecem o verdadeiro Deus. Assim também em nosso país. Imagine, dentro do nosso próprio país, aí no Piauí, no Ceará, algumas regiões de Minas Gerais, regiões mais pobres, existem aí muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas, que não estão ouvindo o Evangelho, não sabem nada do Evangelho. Pouco se investe para evangelizar essas pessoas, por incrível que pareça, dentro do próprio Brasil. Imagine no exterior, porque aqui é fácil, pelo menos as pessoas sabem que existe Deus, que existe Jesus Cristo, sabem disso, sabem que Jesus morreu na cruz. Mas e nesses países, que eles nunca nem ouviram falar o nome de Jesus? Imagine, em nossa época, milhões e milhões de pessoas nunca ouviram falar o nome Jesus. É impressionante o que nós estamos deixando de fazer. Então nós colocamos aí nesses gráficos aí para você dar uma olhada na situação. Veja aí, por exemplo, o Evangelho entre os 302 povos do Brasil. Olha aí, nós vamos ver aí 101 povos com menos de 2% de evangélicos. Olha aí, nós temos 61 povos com menos de 2% de evangélicos e menos de 5% dos demais cristãos. Ou seja, 61 povos vivem no Brasil e que lá não tem nem 5% de cristãos. Aí cristãos pode colocar aí qualquer cristianismo, mesmo que seja esse cristianismo idólatra que tem por aí. E não tem nem 2% de evangélicos. Olha só, com menos de 2% de evangélicos. 61 povos que praticamente não sabem nada do evangelho ainda dentro do Brasil. Olha aí a região da janela 1040. Essa é a região menos evangelizada do mundo. Aí milhões e milhões de pessoas nunca ouviram falar nem o nome de Jesus. Olha só que coisa tremenda. Aí estão os povos que atacam, que colocam bombas, matam as pessoas no mundo inteiro, os terroristas. Estão tudo nessa região aí, que não é evangelizada essa região. Olha aí essa figura. O que você vai fazer a respeito disso aí? O urubu está pronto para comer uma criança. Isso na África acontece para todo lado. Milhões e milhões morrendo. Não ouve o Evangelho, não tem o que comer. Aí na África, no Haiti, aqui pertinho, estão aí milhões e milhões. Se você mandasse para eles a Coca-Cola que você bebe todo dia, já ajudaria muito. Olha, nós temos aí uma Secretaria de Evangelismo, se você quiser ajudar. Nós temos hoje 570 missionários em Imperatriz. Está aí, ó, o telefone. Ajude, faça alguma coisa. Olha aí os países que mais perseguem o Evangelho. Está aí, ó, Coreia do Norte em primeiro lugar, Iraque em segundo, Eritreia, Afeganistão, Síria, Paquistão, Somália, Sudão, Irã, Líbia, Iêmen, Nigéria, Maldivas, Arábia Saudita, Uzbequistão, Quênia, Índia,
Etiópia, Turcomenistão, Vietnã, Catar, Egito, Mianmar. Então veja aí, esses países são os maiores perseguidores do Evangelho e lá nesses países seguir a Cristo custa a vida. De repente a pessoa morre. Eles matam mesmo. Pregar o Evangelho lá é proibido. Então está aí, países que perseguem mesmo o Evangelho, que não aceitam cristãos lá e nem admitem que haja uma pregação do Evangelho lá. Olha aí, por que então nós devemos evangelizar os povos da janela 1040? Porque é aí que vive o maior número de povos não alcançados pelo Evangelho. Cobre aí 1/3 da área total do planeta e representa quase 2/3 da população do mundo. São cerca de 3,2 bilhões de pessoas em 61 países. Porque é aí que se concentra a maioria dos seguidores das 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o islamismo, hinduísmo e budismo. Porque é aí que estão as pessoas mais necessitadas materialmente da terra. De cada 10 pobres, 8 estão nessa região. Porque dos 50 países menos evangelizados do mundo, 37 estão nessa área. Porque as 50 megacidades menos evangelizadas do mundo se encontram dentro dessa janela 1040. Porque é aí que estão as maiores megalópolis de hoje, ou seja, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, como Bagdá no Iraque, Tóquio no Japão, Calcutá na Índia, Tel Aviv, Israel, Bangkok na Tailândia, entre outras. Porque é aí que se encontram as maiores fortalezas de Satanás. Bilhões de pessoas que vivem enfermas, miseráveis, fanáticas, sob calamidades e vítimas de guerras, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Então aí são motivos para você ver a necessidade do Evangelho em chegar aí nessa região chamada 1040. A importância de levarmos o Evangelho até aí. Olha aí esse gráfico. 11.881 povos do mundo. E aí você vê nessa parte amarela aí, 41% dos povos do mundo não tem nada da Bíblia em sua língua. Imagine que coisa mais triste. Nós podemos aí ler a Bíblia a hora que quiser. Temos aí no papel, temos no celular, no tablet, no computador. Imagine a facilidade que nós temos e nem lemos. A maioria das vezes nós achamos aí que hoje, se nós formos fazer uma pesquisa, talvez a gente encontre aí 90% da igreja que nunca leu a Bíblia todinha. 90%. Eu viajo muito e vejo a situação. É triste, lamentável. E esses aí, 41% do mundo nunca ouviu a palavra de Deus. Não tem uma linha sequer da palavra de Deus na língua deles. Olha aí. Que coisa mais triste. Olha aí as principais religiões do mundo. A gente pensa que nós somos a maioria no mundo, mas não. Cristãos no mundo tem em torno de 33%, mas esses 33% coloca aí as religiões idólatras que dizem que são cristãos. Evangélicos mesmo, está aí, ó, 10%, 11%, máximo talvez aí uns 13% do mundo inteiro, só que são evangélicos. Olha o trabalho que nós temos que fazer. Esses aí 77% que faltam é para serem ainda convertidos ao Evangelho. É nossa tarefa, é a nossa geração. Nós estamos aí para fazer isso. Estamos aí parados na igreja, cantando, fazendo teatro, nos divertindo, um espetáculo. Enquanto aí bilhões e bilhões de pessoas estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Então nós vamos ver aí que a realidade é que o islamismo é a maior religião do mundo e é a mais perigosa religião do mundo. Que se levantam, perseguem os cristãos. Você procure um Alcorão em português, eu tenho um. Várias pessoas podem ter, basta você procurar nas livrarias, aí principalmente em São Paulo, você vai encontrar. Você vai ver que lá ensina realmente. Matar cristão é para eles importante, para eles é bom, para eles traz bênção. Vão morar no paraíso por causa disso.
Não se engane. A coisa é terrível mesmo. Veja aí os problemas das agências missionárias. Olha aí. Esse aí é um ônibus para exemplificar a situação dos missionários hoje no mundo, das grandes agências missionárias. Olha aí. Este é um ônibus especialmente desenvolvido para juntas denominacionais e conselhos missionários. Olha aí. O ônibus aí tem 32 lugares. Então imagine aí essas agências, o trabalho que eles fazem. Muita gente que diz que participa, que quer participar. Mas olha aí. Acha muita gente querendo direcionar, que pessoas que querem governar esse trabalho, que querem estar à frente desse trabalho. São aí 4 volantes no ônibus aí. E aí nós vamos ver que 20 pedais de freios. Então tem muita gente querendo frear o trabalho. Para frear o trabalho, mas aparece muita gente. Dentro dos próprios órgãos, imagine fora. Na igreja então tem muita gente, mas é muita gente que não quer que esse trabalho vá para frente. Depois, um só acelerador. Então aí no meio de 32 lugares no ônibus, nós vamos ver que só tem um acelerador. Só um está querendo ir para frente. Só um está insistindo, está trabalhando para fazer essa obra gigantesca de evangelização. Então olha só. Tem 4 para frear, um só para acelerar. E assim é a situação hoje do Evangelho no mundo. Pessoas que se levantam contra, é absurdo, mas é a verdade. Então nós vemos no Brasil hoje, por exemplo, Rio, São Paulo, aí Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, tantas capitais aí, capitais grandes, né? Salvador e tal. Veja, quantas capitais, quantas cidades grandes. E você vai ver quantos missionários eles têm. É vergonhoso. Se nós formos comparar com Cidade Imperatriz, com Camboriú, né? Vamos ver aí, vamos comparar com São Paulo. Como é que uma igreja em Imperatriz, a igreja pequena, no estado mais pobre do Brasil, tem mais missionários que São Paulo? Como é que pode isso? Dá para acreditar nisso? Vamos dizer aí que a sede de São Paulo, da Assembleia de Deus, tem aí 1.800 congregações. Vamos colocar meio missionário para cada congregação. Nenhum missionário não, só para cada congregação, não. Meio. Não tem. Nem meio missionário. Imagine. E o resto do Brasil? Que é isso, gente? O que nós estamos fazendo? Um missionário por congregação seria irrisório, mas não tem. Nem meio não tem. É um problema sério. Como é que uma igreja com milhares e milhares e milhares de pessoas, você vai lá, tem 200 missionários, 150, 100. Como? Veja, cidades com mais de 1.000 congregações, como Belo Horizonte, aí Belém e vários lugares. Veja, que absurdo. Nosso trabalho está praticamente parado. É uma vergonha. Nós devíamos ter pelo menos um missionário para cada congregação. Então os pastores presidentes precisam despertar para isso. Parar de investir em mansões, em carrões, em avião. Esse dinheiro deve ser empregado para enviar missionários. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Devemos aproveitar a chance que Deus está nos dando e mandarmos, enviarmos missionários para o mundo inteiro pregar o Evangelho. Devemos ter aí o maior colégio, o maior centro de ensino missionário do mundo. Nós podemos fazer mais missões que o mundo inteiro. Temos as pessoas que aí não são como os outros países. Nós aceitamos aí todo tipo de pessoa, nós somos acostumados aí a tratar bem qualquer turista, receber qualquer um com amor, com carinho. Então,
Nós somos um povo especial chamado por Deus para fazer esse trabalho de evangelização no mundo inteiro. Devemos despertar para isso.